Boa noite, irmãos. Deus seja louvado no meu e no seu coração. É uma honra estar aqui, né? Mas é também uma responsabilidade muito grande. Então, eu trouxe alguma coisa para ser projetado na tela, mas aí o Luan disse, a senhora não escaneou, então não é possível. Eu vou ter que realmente ler muita coisa aqui, porque a minha cabeça não guarda tudo. E nós sejam muito bem-vindos, todos aqueles que frequentam, ainda não são batizados nesta igreja, mas que frequentam, já tem uma regularidade na frequência. Aquele senhor lá atrás, né, já está vindo aqui, está simpatizando com a igreja, né, a Leila, né, Leila, e outros irmãos aqui. Deus seja louvado pela presença de vocês. Saiba que Deus ama vocês e que, se você está aqui, é porque você foi trazido pelo Espírito Santo. Aliás, todos nós fomos trazidos pelo Espírito Santo. Eu digo assim, escoltados nas asas do Deus Espírito Santo. Nós fomos e aqui chegamos para a honra e glória de Deus, para juntos nos irmanarmos e adorar o Senhor, né? Nosso principal objetivo na igreja é adorar o Senhor e aprender dele, né? Nós precisamos aprender mais mediante a sua palavra. Os cultos quartas de poder são, a meu ver, um culto diferenciado, porque ele é previamente elaborado pelos sermões, né? Pela divisão, o Ministério da Mulher, da divisão sul-americana, e chegando até nós através da Associação Rio de Janeiro, não é? E, então, por ser diferenciado, nós precisamos orar mais, porque o próprio nome já está dizendo, quartas de poder. E poder só se consegue com oração. Nós sabemos disso. Estamos até fazendo, né, uma série sempre em oração, que é para a gente não esquecer nunca, porque a gente acaba esquecendo, né, os afazeres do dia. E os que não estão aqui, nós vamos também orar por eles, porque, com certeza, tiveram seus problemas, né, suas particularidades. Inclusive, o Rafael, ele me disse que dificilmente chegaria aqui. E nós vamos, durante o culto, fazer 2 clamores. Uma vez eu vi Maura fazendo isso aqui, né? Vamos fazer hoje 2 clamores. O primeiro, pelo reavivamento e reforma. A nossa igreja precisa batalhar sobre isso, porque é mediante isso aí que a gente vai poder receber o Espírito Santo de forma pungente, né, com toda a força, como um segundo Pentecostes. E nós estamos já, eu acredito que nessa caminhada de um segundo Pentecostes chegar, e se a gente não cuidar, a gente vai ficar de fora, né? Então, nós precisamos. Este é o primeiro, reavivamento e reforma. E o segundo vai ser sobre o batismo do Espírito Santo, não é? Nós estamos buscando esse poder cada dia, cada pessoa do seu modo, né? Muitos de madrugada. Eu consigo na madrugada, mas não muito cedo, mas assim, tipo 1h, 2h, é que eu estou em oração. Aí, lá para de manhã, 5, eu ainda estou dormindo. Então, cada qual com o seu jeitinho, não é? E o nosso tema hoje, trazido pela Divisão Sul-Americana, que está no livrinho Quartas de Poder, é virtude da insuficiência. É um tema para nós, essa palavra parece uma palavra nova, né, para nós, porque insuficiência, você não encontra essa palavra na Bíblia, mas ela é evidenciada na Bíblia. E o texto base trazido no sermão é Salmos 72, verso 6. Se puder projetar na tela, 72, verso 6. Abra sua Bíblia e nós vamos orar, vamos lê-lo, mas antes façamos uma oração, curvemos nossa fronte. Ó Deus de bondade, santo e majestoso és, inclina teus ouvidos a nós, em especial a mim, que estou aqui, Senhor, escolhida por Ti com certeza, foi o Senhor que direcionou,
para que o Senhor me use, me ajude a me despir e me dispa, Senhor, de toda a vaidade, toda a soberba, toda a presunção, prepotência, tudo de defeito de caráter, me seja retirado agora, Senhor. E que eu não apareça, mas a tua palavra prevaleça. Em nome de Jesus. Amém. Então, como eu já disse, o tema, né, 72, verso 6. Salmos 72, verso 6. Se eu quiser ler, vou ter que ler assim. Seja ele como chuva que desce sobre a campina, ceifada como aguaceiros que regam a terra. Este Salmos, com certeza, está falando da grandeza de Cristo e de seu ministério, não é? É que este Salmo está. Se você navegar no Salmo todo, você vai ver que exatamente ele nos revela todo o ministério de Cristo, tudo o que ele realizou em favor de nós, não é? Nós não vamos poder lê-lo, ou seja, lemos, que é o texto base, porque nós temos outras coisas para ler, temos as orações. Então, começando o sermão, diz assim: no início da nossa era, ou seja, nos dias de Jesus, o povo queria um Messias guerreiro, que pela força da espada e sedição é motim popular, sedição com S. Então, Jesus, o Messias, pela força da espada, devolvesse à nação judaica a sua dignidade política e social. E ainda fizesse mais, livrasse o povo judeu do cativeiro romano, do jugo romano. Então, esse era o Messias que eles queriam. Como o Messias não era isso, não era este o propósito, nós sabemos disso. Então, Jesus, sabedor da missão que ele tinha que fazer, então Jesus foi e proferiu o Sermão do Monte. E a primeira bem-aventurança, que é também texto do sermão, Mateus 5:3, né? Nós sabemos até de cor. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, é Mateus 5:3. Aí vem perguntando, mas o que é humilde de espírito? O que é ser humilde de espírito? Bem, nós temos aqui a pena inspirada, dizendo, no maior discurso de Cristo, maior discurso de Cristo, página 7, os que sabem que não se podem salvar a si mesmos, nem de si praticar qualquer ação de justiça, são os que apreciam o auxílio que Cristo pode conceder. São eles os humildes de espírito, aos quais Deus declara bem-aventurados. Existe um paralelo contrastador, esse daqui que eu queria que fosse projetado na tela. Mateus 5:3 com Apocalipse 3:17. O primeiro item dessa contrastação, que em Mateus 5:3, as pessoas, servidores de Cristo, sentem sua insuficiência. No Apocalipse 3:17, os que se dizem seguidores de Cristo, consideram-se ricos. Em Mateus 5:3, o povo fiel buscam a fonte. Em Mateus 3:17, diz, não precisam ou não precisamos. Mateus 5:3, o povo fiel quer crescer. Em Apocalipse 3:17, o povo laodiceano estão satisfeitos.
Em Mateus 5,3, há a recompensa, e a recompensa é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. E no Apocalipse 3,17, esse povo é pobre, cego e nu. É um contraste de arrepiar, porque nós sabemos que nós somos a igreja, a última igreja, a igreja laodiceana, e nós estamos inseridos nesta última igreja. Que tristeza, nos considerarmos ricos, não precisamos da fonte, estamos satisfeitos, e, por fim, nós somos pobres, cegos e nus. E assim perdendo a nossa salvação. Até que, ou desde que, ou a menos que, compramos de Jesus. O que diz lá? Verso 18, Apocalipse 3, 18. Ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas e colírio para ungir os nossos olhos. Se nós formos a Jesus, buscarmos essas coisas, nós, com certeza, não perderemos nossa salvação. Então, urge que a nossa igreja se levante, buscando reavivamento e reforma, buscando o poder, o batismo do Espírito Santo. Continuando, nós vimos que a virtude da insuficiência, ela requer humildade, senso da dependência de Deus. Isso está lá em Mateus 5,3, né? Bem-aventurados os humildes de espírito. Está em Salmos 72, todo o Salmo 72 nos mostra, nos remete como é que se diz? Refletir sobre a grandeza de Deus. E o Salmos 90, que eu gosto muito quando ele diz, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo de Moisés, né? Salmo 90, maravilhoso. Então, precisamos primeiro, a virtude da insuficiência requer humildade, senso da dependência de Deus, reconhecimento da grandeza de Deus. Está em toda a Bíblia, Jó revela, eu até marquei, parece que é Jó 40, 3-5, exatamente. Aqui ele está reconhecendo a indignidade dele, é isso. Então, o terceiro item, que requer sentimento consciente, meu, nosso, de nossa indignidade, de nossa pequenez. Isso está em Jó 40, 3-5 e Gênesis 32, 10. Vamos ler Jó 40, 3-5, que é magnífico. Jó 40, 3-5. E 40. Então Jó respondeu ao Senhor, verso 3, e disse: sou indigno, que te responderia eu? Põe a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Magnífico, né, gente? Vale a pena. Não vai dar para ler todos os versos, senão a gente sai daqui muito tarde. O terceiro item, então, precisa de sentimento consciente de nossa indignidade, de nossa pequenez. Precisa também de termos pobreza de espírito, que é humildade de espírito. Na versão Almeida RA, fala, bem-aventurados os humildes de espírito. Na versão Almeida, revista corrigida, fala pobreza de espírito. Por isso é a mesma coisa, pobreza de espírito e humildade de espírito. E o terceiro é ser improvável. Isso aqui, para mim, é uma palavra meio nova. E eu enquadrei isso aqui, ser improvável, em Jeremias 17, 9 e 10. O que diz? Confira na sua Bíblia.
Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isto, Deus respondendo, né? No verso seguinte, verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, gente, nós somos improváveis pelo fato de sermos duvidosos. Tudo o que fazemos sem colocar Deus na direção é duvidoso e carece de prova. Em tudo que eu faço, quando eu me abstenho do relacionamento com Deus, da comunhão firme, segura, porque muitas das vezes a gente acha que tem comunhão com Deus, quer dizer, que tem relacionamento íntimo com Deus, e não tem. Você se equivoca, muitas das vezes. Então, é preciso, por isso nós somos improváveis, porque nós também não temos verdade absoluta. A nossa verdade, ela, às vezes você está conversando com alguém que você mal conhece, e esse alguém está te falando coisas e coisas, e você fica duvidando até no teu pensamento, será que essa pessoa está falando a verdade? Porque nós somos assim, né? Duvidosos, nós deixamos nas entrelinhas falta de prova daquilo que estamos falando, e também uma absoluta certeza, não passamos aquela absoluta certeza, porque a verdade absoluta só está em Deus. Deus, sim, é a verdade absoluta. Então, a insuficiência, ela é uma virtude. E na Bíblia, há muitas outras virtudes que podem estar atreladas ou associadas à virtude da insuficiência, né? Que é a virtude que nós estamos estudando. Insuficiência. Então, quais são? Tem uma série maravilhosa. A paciência, está lá em Romanos 12, 12, em Romanos 15, 4 e 5. A piedade, está em 1 Timóteo 4, 7. Está também em 2 Pedro, que é uma relação linda, 2 Pedro 1, 3 a 6, que eu gostaria de ler com os irmãos. 2 Pedro 1, 3 e 6, porque a piedade aqui, em 2 Pedro, ela está em 2 versos, no verso 3 e 6. Então, 2 Pedro 1, 3 e 6. 2 Pedro 1, 3 e 6. 3 a 6. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, verso 5, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Amém. Até o verso 7, né? Então, nós temos, eu falei, a abnegação, a fé. A fé está em 2 Pedro 1, 5. Ela é um dom. Nós acabamos de ler, 1, 5, nós lemos até o verso 7. Ela é um dom, a fé. Nós sabemos que é um dom dado por Deus, mas também é uma virtude, porque ele diz, associai com a vossa fé a virtude. Então, para mim, ela é uma virtude também, que nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é importantíssima, né? A abnegação, o ministério do apóstolo Paulo foi todo
provido de uma abnegação exemplar. Nós podemos conferir em 2 Coríntios 6, 4 a 10. As virtudes recomendadas, que está lá em Romanos 12, 9 a 21, que maravilha, ali fala na perseverança, no zelo, no amor fraternal e outras. Virtudes recomendadas é o subtítulo de Romanos 12, 9 a 21. Virtudes progressivas, em 2 Pedro 3 a 11, 3 a 11. Né? Para mim, há um encadeamento dessas virtudes. É como se uma chamasse a outra. Vai dependendo, vai se encadeando. É tipo o fruto do Espírito, que eu relatei aqui, por fim, que está em Gálatas 5, 22 e 23. Nós sabemos tanto que está no singular, porque se eu tiver amor e não tiver fidelidade, benignidade, alegria, mansidão, domínio próprio, né, todas as 9, são 9, eu não vou ter nenhuma delas, né, porque o fruto do Espírito são todas essas 9, uma dependente da outra. Não é? É também como comparando com os 10 mandamentos, que Tiago diz que se eu guardo 9 mandamentos, mas falho num só, sou culpada ou culpado de todos. Né? Tiago diz isso. Então, a virtude da insuficiência, ela deve ser cultivada. O tempo corre. Ela deve ser cultivada, não é? Então, ela deve ser cultivada na vida do discípulo de Cristo, bem como as demais virtudes que caracterizam o viver cristão. Você não tem em si mesmo a insuficiência, mas você sente, quando você se compara com a grandeza de Deus, aí você sente a sua insignificância, sua insuficiência, não é? Então, isso é interessante. Vamos suspender para fazer nossa oração de joelhos. Dessa vez eu vou me ajoelhar assim. O médico disse, a senhora não deve, mas agora eu vou sim. Então, por reavivamento e reforma, tá bom? Vamos nos ajoelhar e vamos fazer esse clamor, porque muita oração, muito poder. Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus da piedade, Deus da graça e do amor, aqui de joelhos nos encontramos, Senhor, humildes, reconhecendo nossa indignidade, nossa insuficiência, nossa pequenez, reconhecendo que precisamos de Ti, Senhor, para recebermos perdão, graça e misericórdia. Precisamos que o Senhor nos dispa de todo orgulho, toda vaidade, todo preconceito. Precisamos que o Senhor nos dê poder para nos disciplinarmos na Tua palavra, Senhor. Nos educarmos nela, Senhor. Precisamos que o Senhor derrame Seu Santo Espírito sobre nós. Que o Senhor nos encha de sabedoria, de fé, de poder, de certeza do amanhã, que nós nos apoderemos das Tuas promessas, Senhor, para assim, então, nos esforçarmos para sermos reavivados e reformados. Senhor, nos reaviva, nos ajude a lermos o espírito de profecia, mudando a nossa alimentação, nos nutrindo, tanto fisicamente, materialmente, sobretudo espiritualmente, do que nos constrói, daquilo que nos constrói e nos leva para bem pertinho de Ti, e nos dá, Senhor, o poder
para termos um relacionamento íntimo, integral, completo, profundo contigo, Senhor. Ó Deus, e aí a reforma vem como consequência do reavivamento, o poder para termos uma vida nutróloga, de acordo com tua vontade, dentro dos teus preceitos, alijando da nossa alimentação tudo que maltrata o nosso ser, meu Pai. Paizinho, nos dê essa plena consciência. Toma-nos em teus braços de amor e favoreça-nos com a resposta que estamos agora te suplicando, reavivamento e reforma em nossas vidas, em toda a membresia desta igreja, e todos os irmãos que estão aqui presentes e os que estão ausentes, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, eu trouxe 2 testemunhos, que é do sermão. Esses testemunhos são interessantes, sim, porque eles vão comprovar que a pessoa que é fervorosa em Deus, ela realmente se sente insuficiente, né, diante da grandeza de Deus. Então, é o J.C. Bate, eu não sei se eu estou pronunciando certo. Nos anos 1700, ele era considerado o 7º músico da Alemanha, era organista em Leipzig. E, em 1940, um jornal publicou a opinião dos mais conceituados músicos. Bate foi o maior de todos os tempos. Nele se encontrou a música absoluta. Era o que dizia o jornal. Qual era a chave para seu sucesso? Todos os manuscritos de Bate iniciavam com JJ, que está aqui escrito no sermão, Jesus Juva, e finalizavam com SDG, que é Soli Deo Gloria. A inspiração de Bate vinha de um profundo contato com o infinito. Amém? Isso não é maravilhoso? Nós precisamos ter isso, não é? Esse profundo contato com o infinito, reconhecendo que nada do que fazemos é suficiente, que é preciso se esforçar mais. Ah, eu fiz isso, maravilhoso, foi bom, foi proveitoso, mas é preciso mais, tá bom? Então, o segundo é de Haydn. Ele estava compondo o oratório da criação, e ele foi visto várias vezes ajoelhado junto ao piano, suplicava inspiração. Quando ele a ouviu perante um seleto auditório, com lágrimas disse: esta obra não é minha, ela veio de cima. Amém! Que testemunhos lindos, né? Eu preciso também dar o meu testemunho, né? Eu não sei se eu já dei alguma vez, mas é preciso. Todos nós nascemos em berço cristão, porque o Brasil ele foi descoberto pelos portugueses, e os portugueses eram, à época, eminentemente católicos, eu creio que ainda são hoje, portugueses de Portugal. Então, minha mãe, ela conheceu o Espiritismo e ela me encaminhou para o Espiritismo, achando que ali a gente ia vencer nossas batalhas, iríamos progredir e tal, nossas lutas e tal. Sempre equivocados, né? Quando nós fazemos escolhas erradas, nós estamos tremendamente equivocados. E a minha mãe e eu já era adulta, eu já tinha 18 anos, e então fomos para o Espiritismo e assim ficamos lá. Minha mãe, graças a Deus, Deus a resgatou bem antes de mim, tirou minha mãe do Espiritismo.
do Espírito Santo, né? E ela contava que um belo dia ela estava num desespero tremendo, porque o meu padrasto, a Dalcia, minha irmã, só parte de mãe, né? Muitos sabem aqui, e os demais também, só parte de mãe. E eu cresci na companhia de padrasto. E o meu padrasto, ele tinha um temperamento dificílimo, e ele buscava, de vez em quando, criava um tumulto de guerra dentro de casa, brigava, gritava, e, por fim, ele dizia, eu vou matar. Corria lá na gaveta onde estavam os talheres, pegava uma faca e saía rumo a mim. Ele queria, geralmente, a mim. Porque, ou então o Roberval, o outro meu irmão. Eram os dois alvos dele. Ele sempre ia só para nós dois. Aí a mamãe dizia, corre, sai pela porta da rua, senão ele pode te pegar. E eu saía correndo, e o meu irmão também, pela porta da rua. E ficávamos por lá até sentir que a situação tinha apaziguado, acalmado, e aí a gente voltava para casa. Então, a minha mãe, um belo dia, muito desesperada, Senhor, eu já não sei mais o que fazer. Já fui para o espiritismo e nada, e a vida da minha família, meu marido não muda. E, num desespero tremendo, ela sentiu uma voz retumbante, dentro dela, dizendo, procura a Igreja Adventista do Sétimo Dia, com todas as letras. Procura a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Chama teu filho, Roberval, que o Roberval ia lá esporadicamente, porque tinha uma namoradinha lá, e o teu filho vai te levar lá. E assim foi. E a mamãe saiu do espiritismo e foi para o adventismo. Quando a mamãe chegou lá, ela ia de brinquinho, de anelzinho, e ela pegou e foi tirando tudo aquilo, porque ela viu que ninguém usava essas coisas. Ninguém. A Igreja da Cachoeirinha era bem rígida nisso aí. Nem pintura, nem nada. Então, aí, a minha mãe caiu em pranto de choro, se ajoelhou, né, procurou um dos assentos lá da frente, se ajoelhou e chorou. E, ao final, o pastor, na porta, ela disse, pastor, eu quero a sua visita na minha casa. E aí foi assim que começou a vida, a jornada da minha mãe na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E 20 anos depois disto, foi em 1980, que ela se converteu, se batizou, recebeu os estudos. 20 anos depois, e eu no espiritismo. Passei 20 anos ainda, 20 anos sem minha mãe. Ao todo, né? Ao todo, não, com a minha mãe e sem minha mãe. 20 anos deu ao todo. Então, aí a minha mãe dizia assim, ela disse, mas minha filha, você ainda está indo para isso aí, vem cá, vem fazer culto comigo. E a gente, todas as manhãs, fazíamos culto, porque eu era funcionária pública, e aí eu tinha regalias lá, eu podia chegar mais tarde, aí eu fazia culto com a minha mãe todos os dias. E foi assim que eu aprendi muitos hinos da igreja, com a minha mãe, graças a Deus. E aí, o Espírito Santo foi trabalhando em mim, trabalhando, então eu era tanto de mesa branca, como esporadicamente eu ia também naqueles negócios de que faz despachos, né, umbandistas. Então, eu tinha uma família que era minha amiga, e eles me convidavam, e vamos lá, e eu ia com eles. Mas era esporadicamente, era só porque eles queriam que eu servisse a eles lá, numa situação. E, então, mas eu não fazia despacho nem nada, só olhava aquelas coisas. Mas eu era mais assídua na mesa branca, até que o Espírito Santo me incomodou, e eu já fazendo culto com a minha mãe. E aí, um belo dia, me levantei daquele centro de mesa branca lá, com tanta rapidez, para nunca mais voltar. E aí eu disse, mamãe, cheguei em casa, mamãe, pode chamar uma pessoa para me dar o estudo bíblico, porque eu quero agora aceitar Jesus. Olha, mas foi muito forte dentro de mim. E aí, depois que eu me batizei, em 24 de dezembro de 1995, eu
eu saí no primeiro amor, saía de casa no primeiro amor, dentro da repartição, que eu ainda trabalhava, eu falava de Jesus para todas as pessoas, eu não me calava, eu ficava, sabe assim, agoniada, eu tinha que falar. E aí, graças a Deus, estou aqui até hoje. Claro que a vida cristã, para quem não conhece, é espinhosa, né? É de percalços altos e baixos, mas Deus tem me livrado de tantas coisas, até de morte, porque quem sai do espiritismo é perseguido de uma maneira diferenciada. Então, Deus seja louvado, e que nós possamos, quando precisarmos fazer alguma coisa, que nós possamos entender, ser humilde de espírito e humilde em espírito, né? Porque as duas colocações estão certas, humilde de espírito e humilde em espírito, em nosso espírito, para que venhamos assim a nos considerarmos indignos, pecadores e sempre necessitados da graça e do amor de Cristo nos nossos corações. Vamos fazer a outra oração, e eu vou convidar o irmão Francisco para fazer a oração pelo batismo do Espírito Santo. Vamos, então, nos colocar de joelhos. Santo Deus, querido Pai, gratidão, Senhor, por esse culto especial nessa noite de quarta-feira, culto de oração, culto de poder. Depois dessa palavra, desse testemunho maravilhoso que acabamos de ouvir, que estamos participando, nós estamos aqui prostrados diante do Senhor, clamando a Ti, a Tua misericórdia, para que derrame sobre nós o poder do Teu Espírito, Pai, de uma forma ainda mais intensa e abundante, Pai, porque essa é a nossa grande necessidade. Acreditamos que estamos vivendo nos últimos dias a história desse mundo, e o mundo vai de mal a pior, Pai. O pecado, a iniquidade se multiplicando cada vez mais, e de uma forma ou de outra isso afeta as nossas vidas, afeta a vida da Tua igreja, e precisamos cada vez mais do Senhor, da Tua presença em nossas vidas, da Tua misericórdia, do poder do Teu Espírito em nós. Precisamos que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos ajude, Senhor, nos dando força cada dia de viver na Tua presença, de fazer a Tua vontade, de refletir em nós a Tua imagem e semelhança, Pai, para que as pessoas vejam em nós o refletido do Teu caráter, Pai. Nos ajude. Esse é o nosso desejo do nosso coração, de Te servir, de pregar o Evangelho, de apresentar essa mensagem maravilhosa às pessoas, mensagem de salvação, de perdão, de amor, de paz, mas muitas vezes nos sentimos incapazes. Por isso que clamamos ao Senhor, o Teu Santo Espírito. Tenha misericórdia de nós, a Tua igreja, Pai de Copacabana, para que haja em nós uma reforma e um reavivamento que tanto precisamos. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.